E aí, pessoal, tudo bem por aí? Vamos nesse resumo semanal. Provavelmente vocês estão recebendo ele na segunda-feira, dia 21, e que é o dia em que nós comemoramos o Dia da Árvore, né? Hoje em dia nas escolas, eu não sei se ainda comemora esse dia, mas na época que eu estudava, que um bom tempo atrás, a gente comemorava esse dia e normalmente as escolas levavam a gente para plantar a árvore, né? E a árvore que foi escolhido o símbolo das árvores no Brasil foi o ipê amarelo, justamente pela coincidência que ela floresce, né, dia 7 de setembro, que é o dia da independência, e como suas folhas são amarelas, e ela às vezes está plantada em uma grama, alguma coisa verde, então quando caem as folhas amarelas juntamente com o gramado verde, ela representa a bandeira do Brasil. Então, nossa homenagem aí a essas árvores todas que nós temos. Quero agradecer a presença de todos que participaram no evento Mundo GeoConnect, no meu dia, que foi dia 17. Gostei muito da participação, o pessoal fez bastante pergunta. É claro que sempre tem uns que perguntam mais do que os outros, mas esses que, quanto mais pergunta, melhor é. Porque esses que levam as dúvidas dos outros, porque às vezes as pessoas não gostam de perguntar, e quem pergunta é aquele que ajuda a gente no evento, porque eles que às vezes levam uma dúvida que quem não tem coragem de perguntar não pergunta, então ele pergunta. Então é muito bom a participação. Então todos os eventos assim, quanto mais o pessoal participa, melhor a gente acha. Um assunto que eu percebi que ainda continua com muita dúvida, foi um dos assuntos que eu procurei inserir na ementa, que foi precisão e acurácia. Eu percebi que ainda resta muita dúvida, sempre existiu e sempre existirá muita dúvida quanto a esse item. A precisão, que é aquela que o INCRA exige, que é meio metros para limites artificiais, 3 metros para limites naturais e 7 metros, até, viu gente? Quando eu falo a medida, é menor ou igual. Então, nesse caso, limites inacessíveis, 7,5 metros. E a acurácia, que são 3 sigmas, que é 1,5 metro. Então, isso foi falado no evento e tem nos cursos, porque é um assunto que eu percebo que tem muitas dúvidas. Outro item também que foi falado, que eu recebi muito e-mail, WhatsApp e o pessoal gostou muito, foi sobre a parte de precificação. Como calcular os preços do georreferenciamento? Então, eu iniciei fazendo um questionamento que eu vou fazer aqui para vocês também. Como você se vê quanto ao aspecto profissional? Você se considera um bom profissional, um profissional responsável, um profissional que conhece as normas, as leis do seu trabalho, um profissional que inicia um trabalho e entrega ele para o seu cliente já finalizado, ou você inicia e não termina por algum motivo? Se você fosse contratar um bom profissional, um bom mesmo, você se contrataria ou não? Sim, se você for levar em conta o seu histórico como profissional, você é aquele profissional que não tem muito conhecimento, que não tem muita segurança, você se contrataria? Seu computador satisfaz bem o seu serviço ou está defasado, com Windows antigo, Windows XP, porque você ainda está com aquele software que só roda no XP? Você tem condição de investir em software para o seu trabalho produza mais, ou você não investe porque você não quer, porque você optou por um software gratuito? Tudo bem, softwares gratuitos, eles satisfazem muito bem o trabalho, por exemplo, o QGIS, o TRS-GT, mas você não investe em algum assim que por miséria, por pão-duragem, ou porque você acha que seu serviço não compensa? Sua empresa organizada possui um livro-caixa, ainda que seja somente para seu controle? Você sabe quanto você recebeu no trabalho e quanto você gastou para fazer esse mesmo trabalho? Quanto você gastou durante o mês e quanto você recebeu com seu trabalho durante esse mês? Você sabe os gastos que você tem que realizar em um serviço de georreferenciamento? Por exemplo, muitas pessoas compram um marco de concreto ou de metal, outros preferem fazer um marco. Você computa essas horas que você gasta, o material que você gasta fazendo esse marco, ou você acha que porque você está fazendo não precisa de computar esse preço? Se você tem um GPS, você computa
o desgaste dele, a defasagem. Você computa, por exemplo, como se fosse o valor de um aluguel, ou porque ele é seu, você não leva nada disso em conta? Bom, então isso aí foi só umas perguntas que eu fiz para que a gente iniciasse na parte de preços de gel. Eu queria falar com vocês sobre o preenchimento do ADA. Eu percebo e recebo muitas perguntas sobre isso. Eu vejo assim que os profissionais eles têm uma certa resistência quanto ao preenchimento do ADA. E por mais que eu pergunte, por mais que eu queira chegar a uma certeza, a uma conclusão, o porquê disso eu não consigo. Não consigo mesmo. Eu não sei se é porque é questão de preço, não é, porque, por exemplo, no meu grupo de alunos da TGR, há um tempo atrás, quando iniciou o preenchimento do ITR, houve uma discussão entre os participantes sobre o preço do ADA. Então chegou-se a um consenso que iriam cobrar, pelo menos aquelas pessoas que são do grupo da TGR, iriam cobrar entre R$200 e R$300 o preenchimento do ADA. Se você falar que o cliente reclama, bom, vamos comparar o valor do imóvel dele com o valor que ele vai te pagar para preencher um ADA e o ITR. Quanto chega? No máximo R$400. Quando muito 500, você conseguir cobrar bem uns R$200 para fazer um ITR. Aí muitas pessoas falam assim, mas não sei o quê, mas não me dá uma resposta concreta. Mas eu gostaria que vocês até comentassem aqui no YouTube por que você não gosta de preencher o ADA. É porque seu cliente reclama, é porque você acha difícil, porque o ADA não é difícil de preencher. Antigamente era ruim fazer aquele cadastro no CFT. Hoje não. Hoje não tem isso mais, porque hoje até para entrar no sistema é muito mais fácil. Gente, não é CFT não, é CTF, viu? É Cadastro Técnico Federal. E a hora que eu falei, eu já percebi que eu falei errado. Então, aí eles sempre perguntam assim, tá bom, seu cliente não vai preencher o ADA. E essas áreas não tributáveis, onde que ele vai inserir? Onde que ele vai inserir uma área de reserva legal? Ele vai inserir como se fosse uma benfeitoria, uma pastagem? Onde que ele vai inserir essa árvore, essa área? A área não tributável, pessoal, vai beneficiar o seu cliente. E também tem outra parte, o ADA é necessário para o licenciamento junto ao IBAMA. Até tem projeto aí de lei tramitando por aí para que se acabe com o ADA. Me parece que no Mato Grosso tem um provimento que já não é necessário preencher o ADA. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, não induz o cliente a não preencher o ADA, não. A pessoa tem que andar regular com o meio ambiente, com tudo, enfim. E uma parte assim que eu vejo muita dúvida, eu trouxe aqui para vocês quanto ao preenchimento do ADA. Quanto às áreas de interesse ambiental não tributáveis, no que se refere à área coberta por floresta nativa. Porque o ADA, ele é praticamente o espelho do CAR. Para você preencher o ADA, você tem que ter o CAR em mãos. Por quê? Porque você vai preencher a área de APP, área de reserva legal, a RPPN se houver, área de declarado interesse ecológico e área de servidão ambiental. Mas tem um item que se chama área coberta por floresta nativa, vegetação natural. E muita gente pergunta se essa área de floresta nativa é a mesma área do remanescente de vegetação nativa que tem no CAR. Não, não é a mesma área. Por quê? A área de remanescente de vegetação nativa é o seguinte, nesse desenho nós temos duas áreas de EPP, que seriam esses 8 hectares. Nós temos uma área de reserva legal, que seriam 22 hectares. Nós temos a área total do imóvel, que são 110 hectares. E nós temos o remanescente de vegetação nativa, nós temos um resto de vegetação que não é reserva, que não é APP, e que são 38 hectares. Para você preencher o CAR, a área de remanescente de vegetação nativa será a soma de todas as áreas de vegetação que ele possui no imóvel. Somando a área de reserva, de EPP e o que restou de vegetação. Você soma tudo isso e a área
de remanescente de vegetação. Quer dizer, é o remanescente que sobrou do que eles matou. Ou de outras áreas, como se fosse, por exemplo, uma área de... Você tinha uma rodovia que cortou o imóvel, tirou uma área de benfeitoria. Então, tirando isso tudo, o que sobrou de vegetação, vai somar tudo. No ADA, não. Essa área é a área coberta por floresta nativa, é a área que sobrou, você tirando a reserva, você tirando a PP, você tirando tudo que tinha que tirar, é o que realmente sobrou de área coberta por floresta nativa. Então, a diferença entre ela e o remanescente é que ela realmente é o que sobrou. E o remanescente é tudo que restou, tirando os outros itens. E não é vegetação. Pessoal, o CGF com esse problema todo, essa estabilidade toda, tem um erro que ele não é de agora. Esse erro é antigo, bem antigo. É aquele erro que diz que o número com tamanho inválido deve ser uma sequência de números inteiros, aba identificação, linha 13, coluna B. E esse erro, pessoal, ele não é novo não, esse erro é bem antigo. Esse erro acontece em algumas situações, por exemplo, se o sistema do CIR estiver offline, não tem como o CGF buscar esse número, fazer essa conexão com o sistema. Outras vezes também, é o próprio erro do próprio CGF. Mas acontece ele também, que não é o caso atual, é quando você envia o CCIR para o sistema, e às vezes ele roda aquilo de 15 em 15 dias ou a cada 18 dias. Então, dependendo do dia que você envia, ele terá esses dias para processamento. Mas, atualmente, esse erro é devido à instabilidade do CGF. Então, às vezes você envia uma resposta nos grupos e fica aguardando que alguém vai resolver o seu problema e ninguém vai resolver. Porque esse problema é um erro do sistema. Então, se você conferiu, se o CCIR está correto, não fez nenhuma alteração do CCIR, não fez nenhuma atualização e está dando esse erro, então calma, continue tentando. Só continuar tentando que em algum momento vai dar certo. Pessoal, muito obrigado para vocês. Tenham todos uma semana abençoada. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Nós estamos inserindo sempre vídeos. E se você não for inscrito, você não recebe comunicação que a gente inseriu vídeos novos. Sejam todos responsáveis no trabalho, valorize o que você faz e que Deus abençoe a todos. Um grande beijo para todos vocês.